Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Em julho de 1969, uma breve guerra estourou entre duas nações da América Central, Honduras e El Salvador. Para os entusiastas da aviação, o mais interessante sobre esse conflito é que foi a última vez que caças com motores a pistão se enfrentaram e conseguiram abates. O conflito é conhecido como Guerra dos 100 Horas. Ela também é chamada de Guerra do Futebol ou Guerra do Soccer, mas esses nomes não são muito precisos. Embora partidas de qualificação para a Copa do Mundo entre os dois países tenham ocorrido antes da guerra e causado tumultos, as origens do conflito não estavam ligadas ao esporte ou temperamento latino. Na década de 1960, um grande número de salvadorenhos vivia em Honduras. Muitos viviam da terra que ocupavam, mas sua situação quanto a essas terras nunca foi legalmente regulamentada. No início da década de 1960, o povo de Honduras pressionava o governo para realizar reformas agrárias, ou seja, para distribuir terras para eles. E a maneira mais fácil de fazer isso era tomar as terras usadas pelos salvadorenhos sem status legal e entregá-las aos hondurenhos. Os salvadorenhos começaram a ser expulsos de Honduras, o que desencadeou sentimentos anti-hondurenhos em El Salvador. Além disso, certos grupos temiam a possível instabilidade causada pelos refugiados, e assim El Salvador lançou um ambicioso programa de modernização das Forças Armadas. Os primeiros planos para uma invasão de Honduras começaram em 1967. Notei que, vindo de um desses países, pode-se ter outra visão sobre os eventos e causas da guerra. Mas este é o retrato mais preciso a partir das fontes disponíveis em inglês. O programa de modernização das Forças Armadas salvadorenhas focou em armas terrestres, como armas leves, artilharia e alguns tanques leves e outros veículos. Uma coisa que ficou fora do foco foi a Força Aérea. Os militares salvadorenhos eram comandados por oficiais de infantaria que tinham muito pouco entendimento sobre guerra aérea. Isso acabaria se mostrando decisivo. A Força Aérea Salvadorenha tinha dois tipos de aeronaves de combate dedicadas quando a guerra começou. O primeiro era o Corsair, o famoso caça da Segunda Guerra Mundial. Eles tinham 5 exemplares em condições de voo sob a designação FG-1D, já que foram construídos pela Goodyear. O segundo tipo era o P-50 e um Mustang. 5 dos 6 eram na versão modificada, Trans-Florida Cavalier Mustang II. Essa variante levava tanques de combustível nas pontas das asas, pontos extras para armamentos e era usada em operações de contra-insurgência. O Mustang restante pertencia a um colecionador americano de Warbirds, Art Baldock, que morava em El Salvador, e esse avião teve que ser remilitarizado. Neste vídeo não temos a versão Cavalier, então usamos o P-50 e um padrão. As aeronaves salvadorenhas restantes eram treinadores, aviões de transporte e Cessnas de aviação geral. A maioria dessas também seria usada em combate, inclusive em ataques a posições inimigas com dispositivos explosivos improvisados lançados à mão. Como veremos em breve, no papel, a Força Aérea Salvadorenha parecia comparável em força aos seus rivais hondurenhos, mas enfrentava problemas com a falta de pilotos. Um baixo número de horas de voo. Por outro lado, a situação das Forças Armadas de Honduras era exatamente o oposto da de El Salvador. Apesar da mentalidade centrada na infantaria em ambos os países, o exército de Honduras quase não tinha armas pesadas. A corrupção reduziu a eficácia do exército e a maioria dos batalhões mal conseguia combater. A Força Aérea de Honduras era uma outra história. Liderada pelo coronel Henrique Sotocano, era a única divisão pronta para a guerra quando as hostilidades começaram. O único modelo de combate dedicado deles também era o Corsair. 6 deles estavam disponíveis na variante F4U5N e 5 na versão F4U4.
Havia também vários treinadores armados, como os T-20 e 8 Trojans e 80 e 6 Texans. Assim como os salvadorenhos, os hondurenhos operavam vários modelos de transporte e aviação geral. Mas, muito importante, a Força Aérea Hondurenha conseguiu alcançar um grau muito maior de eficiência operacional. Os planos de invasão salvadorenhos ignoraram totalmente a Força Aérea Hondurenha, e logo veremos o motivo. A aviação geralmente é o fator decisivo na guerra moderna. Pouco antes das unidades terrestres salvadorenhas cruzarem a fronteira em 14 de julho de 1969 e alcançarem sucesso inicial, a Força Aérea Salvadorenha lançou uma campanha de bombardeio de alvos em Honduras. Em vez de tentar eliminar as aeronaves hondurenhas no solo e conquistar a superioridade aérea, eles focaram em instalações onde se esperava a concentração de tropas hondurenhas. O aeroporto Toncontín e o campo de aviação La Mesa só foram incluídos após a insistência do comandante da Força Aérea Salvadorenha. Para alcançar esse objetivo, além de usar seus tipos de aeronaves de combate, a Força Aérea Salvadorenha teve que requisitar 14 aeronaves civis e também empregar seus transportes C-47 como bombardeiros improvisados. Ataques eram feitos ao pôr do sol para que aviões escapassem sob a escuridão. Esperava-se que voassem para casa sem navegação, o que foi mais difícil para pilotos regulares da Força Aérea do que para os de aviões civis. Os Cessnas e Pipers conseguiram encontrar seus alvos, mas devido ao tipo de munição que usaram, conseguiram muito pouco. Um C-47 salvadorenho chegou à capital hondurenha, Tegucigalpa, e lançou bombas sobre o aeroporto Toncontín. As luzes logo se apagaram e nenhum dano significativo foi causado. 2 Mustangs salvadorenhos deveriam escoltar o C-47 até Tegucigalpa e atacar o aeroporto também, mas eles não conseguiram encontrar o transporte nem localizar o aeroporto-alvo. Parece que eles lançaram suas bombas em algumas pequenas cidades sem valor estratégico e depois retornaram à base. Três corsários salvadorenhos que deveriam atacar o campo de aviação La Mesa também não conseguiram encontrar seu alvo. Eles lançaram suas bombas aleatoriamente e fugiram para casa enquanto os F-4U hondurenhos decolavam para interceptá-los, mas sem sucesso. Esses ataques tiveram mais efeito psicológico que estratégico, mas ainda causaram confusão entre os hondurenhos. O comandante da Força Aérea Hondurenha, Coronel Sotocano, pressionou por ataques a alvos estratégicos em El Salvador, como bases aéreas e depósitos de combustível. Com alguma dificuldade, ele conseguiu convencer o presidente do país a autorizar esses ataques. Um C-47 hondurenho atacou o aeroporto salvadorenho de Ilopango durante um blackout, baseado apenas nos cálculos de navegação da tripulação, e o resultado foi inconclusivo. Em seguida, houve um ataque nas primeiras horas da manhã por 4 corsairs hondurenhos contra o mesmo aeroporto e os portos de Cutuco e Acajutla. O ataque ao aeroporto de Ilopango foi realizado a cerca de 9.000 pés devido ao fogo antiaéreo e resultou em alguns danos na pista e na destruição de um caminhão de combustível. Os ataques aos portos de El Salvador foram muito bem sucedidos, com vários tanques de combustível incendiados ou inoperantes pelo resto da guerra. Contudo, um dos corsairs foi danificado, provavelmente pelos próprios fragmentos de bomba, e precisou pousar de emergência na Guatemala.
A aeronave e os pilotos permaneceram lá até o fim das hostilidades. Ao mesmo tempo, 2 corsairs salvadorenhos atacaram o aeroporto Toncontín, na capital hondurenha. Eles lançaram bombas e atingiram prédios, mas um foi surpreendido por um T-28 hondurenho em patrulha perto do aeroporto. O piloto hondurenho Roberto Mendoza Garay conseguiu atingir o corsair salvadorenho e danificá-lo. Um F-4U hondurenho então apareceu e também tentou atacar o avião salvadorenho, mas suas metralhadoras emperraram e o piloto salvadorenho conseguiu escapar. O presidente de Honduras ordenou a suspensão de qualquer incursão no espaço aéreo de El Salvador. A partir daí, a Força Aérea Hondurenha focou em apoio aéreo aproximado e patrulhas de combate defensivas. Os corsários salvadorenhos davam apoio aéreo às tropas em avanço, mas os pilotos hondurenhos foram aparentemente mais bem-sucedidos. Por volta das 8 horas, 23 dos F-4U conseguiram destruir vários obuseiros salvadorenhos e até danificaram o C-47 em uma missão de bombardeio. Depois de afugentar o avião de transporte, o tenente Rivera percebeu um Mustang e também o atacou. Eventualmente, ele ficou sem munição e o Mustang também retornou para El Salvador. O Mustang deveria escoltar o C-47, mas aparentemente foi embora no pior momento. O mau estado da Força Aérea Salvadorenha ficou evidente e o moral dos pilotos caiu rapidamente. Alguns recusaram voar em missões, permitindo que aeronaves hondurenhas atacassem as forças terrestres salvadorenhas quase sem oposição. Em 17 de julho, às 6h45 da manhã, 3 corsários hondurenhos atacaram unidades salvadorenhas perto de Nueva Ocotepec e destruíram 2 tanques, um jipe e um caminhão. Um corsário foi danificado, mas retornou à base sem problemas. Por volta das 11 da manhã, tropas hondurenhas ao longo da rodovia Pan-Americana ficaram sob pressão e solicitaram apoio aéreo aproximado. 3 corsários F-4U-5N decolaram do aeroporto Toncontín com a missão de silenciar a artilharia salvadorenha. Eles eram pilotados pelo Major Fernando Soto Henriques e pelos capitães Edgardo Acosta e Francisco Cepeda. Pouco antes de chegarem ao destino, o Major Fernando Soto Henriques mandou seus pilotos dispararem rajadas curtas dos canhões de 20 milímetros para testá-los.
O capitão Francisco Cepeda relatou que suas armas estavam travadas, então Fernando Soto Henriques mandou que ele voltasse à base. Ao mesmo tempo, 2 Mustangs salvadorenhos, pilotados pelos capitães Douglas Varela e Leonel Lovo, estavam se aproximando da mesma área com a missão de apoiar suas próprias tropas. Eles avistaram o corsair hondurenho, pilotado por Francisco Cepeda, enquanto ele deixava a área e decidiram atacá-lo. O capitão Francisco Cepeda avistou os caças salvadorenhos e iniciou manobras evasivas. O capitão Francisco Cepeda contatou seu líder de voo e relatou sua situação. Soto Henriques e Acosta voltaram para procurar por Francisco Cepeda. Quando avistaram ele e os Mustangs salvadorenhos, Soto Henriques foi atrás do capitão Carlos Varela. O piloto salvadorenho percebeu o perigo, mas não conseguiu fugir do oponente, pois seu Mustang 2 era menos manobrável que o padrão devido aos tanques nas pontas das asas. Soto Henriques atingiu o Mustang, fazendo a aeronave de Carlos Varela cair perto do porto de São Lourenço, em Honduras. O outro piloto hondurenho, o capitão Acosta, perseguiu o Mustang pilotado pelo capitão Lovo, mas não conseguiu atingi-lo. Lovo fugiu para o espaço aéreo de El Salvador, onde os pilotos hondurenhos não tinham permissão para entrar. A morte do capitão Varela é controversa porque os salvadorenhos afirmaram que ele se ejetou e pousou com vida, mas depois foi morto por tropas hondurenhas. Os hondurenhos dizem que ele morreu na cabine e nunca se ejetou. Esta foi a primeira vitória aérea do conflito, mas não seria a última. A derrubada e morte do capitão Varela deram um duro golpe no moral já baixo dos pilotos salvadorenhos. As aeronaves hondurenhas seguiram dando apoio aéreo e, em um caso, foram muito eficazes contra unidades salvadorenhas, emboscadas e bloqueadas pelas tropas terrestres hondurenhas. 2 corsairs, pilotados pelo capitão Naguiri e pelo tenente Rivera, usaram suas bombas e foguetes e destruíram muitos jipes e caminhões. Eles continuaram a metralhar as posições salvadorenhas, o que resultou na fuga dos sobreviventes da área. Isso ficou conhecido como a Batalha de San Rafael de las Matras, considerada uma grande vitória para os hondurenhos. Mas em outras frentes, os salvadorenhos ainda avançavam, e a Força Aérea hondurenha usou quase todos os seus recursos para contê-los. As tropas salvadorenhas achavam que os hondurenhos destruiriam a ponte sobre o rio Guascarán para cortar suas linhas de suprimento. Por isso solicitaram apoio à Força Aérea Salvadorenha. As 14 IGA-2 Corsairs salvadorenhos, pilotados pelos capitães Arinaldo Cortes e Salvador Cezenha, seguiram para a área e tentaram localizar os hondurenhos, mas não conseguiram avistar nenhum. Quando retornavam para sua base aérea, um trio de corsairs hondurenhos estava entrando na área. Eles eram pilotados pelos mesmos pilotos que enfrentaram os Mustangs salvadorenhos naquela manhã: Major Fernando Soto Henriques,
Capitão Acosta e Capitão Cepeda. A missão deles era destruir a artilharia salvadorenha, e assim como antes, o Major Soto ordenou que seus pilotos checassem seus canhões. Assim como da primeira vez, os canhões do avião do Capitão Cepeda travaram. O problema foi atribuído ao fato de algumas munições compradas do Reino Unido serem 1 milímetro mais grossas que as fabricadas nos Estados Unidos. O Capitão Cepeda foi mais uma vez ordenado a retornar, enquanto Soto Henriques e Acosta continuaram em direção aos seus alvos. O Major Soto Henriques avistou os 2 Corsairs salvadorenhos enquanto retornavam ao próprio espaço aéreo. Os pilotos hondurenhos estavam proibidos de entrar no espaço aéreo salvadorenho, mas o líder de voo ignorou a ordem e perseguiu os 2 aviões inimigos. Ele conseguiu se aproximar sem ser notado e disparou uma rajada de seus canhões de 20 milímetros no avião do Capitão Cesenha, que se ejetou. O outro piloto salvadorenho, Capitão Cortes, percebeu que estavam sob ataque e conseguiu manobrar seu avião. Atrás do corsário de Soto, ele ainda conseguiu acertar vários tiros. O Major Soto começou suas manobras evasivas, mas sem tentar se posicionar atrás de Cortes, pois acreditava que seu ala, Capitão Acosta, cuidaria do corsário salvadorenho. Após alguns minutos, Soto percebeu que Acosta não lhe dava cobertura. Ele fez uma curva rápida e fechada e, após vários minutos de combate intenso, conseguiu danificar o corsário salvadorenho e ferir o Capitão Cortés. Isso deixou suas manobras mais lentas e Soto finalmente acabou com ele. Sua vítima... O Major Soto avistou um paraquedas descendo e passou para verificar se era o Capitão Acosta, seu colega de esquadrão. Mas esse era sua primeira vítima, o Capitão Cesena. O Capitão Acosta, companheiro de esquadrão de Soto, assistia à luta, mas com o rádio defeituoso não conseguiu alertar Soto sobre 2 Mustangs salvadorenhos atrás dele. Ele conseguiu despistar seus perseguidores em um mergulho e acabou retornando a Toncontín logo após Soto Henriques. Após a perda de mais 2 aviões, o moral dos pilotos salvadorenhos atingiu um novo ponto baixo. Agora, apenas 2 corsários e 3 Mustangs estavam disponíveis. Para piorar ainda mais a situação, o capitão de Cheveria, pilotando um corsário FG-1D, foi abatido pelo fogo amigo da artilharia antiaérea.
Ele se ejetou em território salvadorenho e quase foi morto por civis que acharam que era hondurenho. Esse incidente mostra novamente que uma multidão enfurecida é das formas de vida menos inteligentes do planeta. Os aviões hondurenhos continuaram a realizar missões bem-sucedidas de apoio aéreo aproximado e contribuíram significativamente para deter a ofensiva salvadorenha e forçar El Salvador a aceitar o cessar-fogo em 18 de julho. Antes disso acontecer, os salvadorenhos tentaram resolver sua situação comprando Mustangs adicionais no mercado civil dos Estados Unidos e contratando pilotos mercenários dispostos a voar para eles. 3 americanos responderam a essa oferta: Chuck Lyford, Ben Hall e Bob Love. Os 2 primeiros eram pilotos civis experientes de Mustang, já Bob Love foi as na Guerra da Coreia. Antes que os pilotos americanos aceitassem voar em combate nos 3 Mustang, 2 restantes queriam modificá-los. Isso envolvia instalar placas de blindagem atrás do assento do piloto, remover tanques nas pontas das asas e adicionar miras improvisadas. Isso durou a maior parte do dia 18 de julho e os pilotos americanos não participaram dos confrontos finais da guerra. O cessar-fogo só foi totalmente implementado em 20 de julho, permitindo uma missão de combate cheia de acontecimentos. Antes disso, o avião de Bob Love foi atingido por engano e danificado pela defesa antiaérea salvadorenha. Mais tarde, Lyford encontrou o que acreditava ser um caminhão de combustível hondurenho e o destruiu a tiros. Na verdade, era um veículo que transportava água potável para as tropas salvadorenhas. Vários Mustangs comprados clandestinamente nos Estados Unidos chegaram a El Salvador, mas não puderam ser preparados para o combate antes do fim das hostilidades. Esse breve conflito, travado quase exclusivamente com armas da Segunda Guerra Mundial, mais uma vez demonstrou que o poder aéreo é o elemento chave na guerra moderna. Negligenciá-lo quase certamente leva ao fracasso em alcançar os objetivos desejados. A principal fonte para este vídeo é o livro chamado A Guerra de 100 Horas, escrito por Mario Overall e Dan Hagedorn. Ele está fora de catálogo, mas pode ser obtido com o autor mediante doação à Sociedade de História da Aviação Latino-Americana. Você pode encontrar o link na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, não deixe de apertar o botão de curtir. Torne-se um apoiador no Patreon para garantir o futuro do canal e assistir aos vídeos sem anúncios. Você também pode entrar no nosso servidor do Discord, mas de qualquer forma, continue assistindo Showtime 112